Olá! Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Prato do Dia, perguntas folclóricas aqui no Folclore BR. Estamos entrando aqui nesse boteco folk para responder, degustar aqui essas dúvidas duvidosas sobre cultura popular, sobre folclore, todas essas coisas que rondam a cabeça de muitos entusiastas da cultura, que rondam a internet. Então a gente traz aqui todas essas peculiaridades, desde o basicão até aquelas coisas mais estranhas, complexas que estão aí vagando a cabeça das pessoas que seguem o Folclore BR, mas que também estão por aí fazendo perguntas ao vento. Tem gente fazendo perguntas nas redes sociais assim, o que será isso? Eu tô pegando essas perguntas também para trazer para cá. Então tô de olho em todas as dúvidas aí da internet. E a nossa intenção aqui é sempre tentar ser o mais acessível possível e não humilhar ninguém. A ideia aqui não é nem falar o nome de quem fez a pergunta, ficar aqui apontando o dedo. É de fato a gente degustar e saborear e ajudar aí na digestão dessas dúvidas culturais. Eu sou Anderson Alvaz, um carioca vivendo em Juiz de Fora, Minas Gerais, ilustrador, criador do Folclore BR. Estou aqui recebendo meus amigos folclóricos dessa vez para a gente entrar aqui nesse nosso novo programa, segunda edição aqui nessa repaginação. Estamos voltando aqui, chegando também nas plataformas de podcast, áudio e vídeo aí. Belíssimamente, hein? Olha aí esse ano do Folclore BR. Quem diria que a gente teria mais um programa com uma segunda edição rolando aqui? Tá difícil, hein, gente? Tá difícil acontecer, mas estamos aqui. Firme e forte. Ian, por favor, se apresente aqui pra galera. Meu povo, tudo bem com vocês? Voltando depois de um longo exílio. Tô aí, enfim, livro novo, né? Então, mudanças no trabalho. Então, dei uma afastada aí. Mas eu sou escritor, dramaturgo aqui, soteropolitano vivendo em Salvador, na Bahia. Então, vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar na conversa de hoje. Hoje não é muito o meu reino de conhecimento vasto, mas o que eu puder ajudar, eu dou meus 2 centavos. Com certeza, Lorena. Boa noite, pessoal. Aqui é a Lorena. Vocês também podem me conhecer na internet como HET. Sou ilustradora quadrinista falando aqui de Curitiba, mas eu sou brasiliense, vim lá do Distrito Federal. Estamos aqui para mais uma edição deste nosso papinho aqui, onde a gente vai tirar dúvidas de vocês. E se vocês estão aí no chat e querem tirar dúvidas também, vocês fiquem à vontade. A gente pegou as dúvidas ali no Instagram para já ter um corpinho aqui de trabalho, mas o negócio é fluir aqui. Então, bora, vamos botar aqui o primeiro prato chegando aqui pra gente na mesa. Vamos lá para nossa primeira degustação do dia. Chegando aqui para nossa primeira pergunta, a pergunta é a seguinte: qual é a dos bois nas festas populares? Qual a diferença de cada um, ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Temos muitos bois em festas populares. Assim, é uma relação realmente incontável, né, de bois. Festa popular e boi é quase um sinônimo, assim. É a maior representação, talvez, te fala festa popular, para quem já tá dentro dessa temática e tal, e que não pensa mito e lenda especificamente, bois. Muitos bois. E é curioso, né, que o boi não é um bicho nativo do Brasil, né? Boi é uma coisa que a gente acabou criando aqui e fez muito parte do nosso período colonial, né? Então a nossa história da agropecuária e toda, né? Ela é toda muito voltada para essa criação de bois, vacas e tal, diversos animais aí que acabam fazendo parte da nossa história, e aí isso vai influenciando a cultura, né? E a gente tem várias histórias aí relacionadas a bois. E aí a gente tem uma questão aí que não sei se a galera se atenta muito, né? Que a gente tem o Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá, que são coisas diferentes. Já começa daí. Muita gente não sabe dessa diferença entre Boi Bumbá e Bumba Meu Boi. São duas coisas que seguem aí caminhos diferentes. O Bumba Meu Boi, ele nasce ali no Maranhão, né? Então já
tem uma localidade muito específica, mas vai se espalhando pelo Brasil e a gente tem o Brasil inteiro, gente. Isso aí, festa de boi relacionada, a gente tem no Brasil inteiro. Principalmente Bumba Meu Boi. Agora, Boi Bumbá já é algo mais específico da Amazônia. Então a gente tem várias festas de boi bumbá amazônicos. E aí a gente tem os mais famosos aí, que é o Garantido Caprichoso, Festival de Parintins, que vão inclusive influenciando várias festas de boi bumbá, que todo mundo quer ser Festival de Parintins, claro. Então essas festas vão ter muitas similaridades. Aí tem aquela coisa dos bois contrários, né? Tem duelo de dois grandes times de bois, né? E aí a gente vai fazendo essa questão aí dos bois bumbás da Amazônia. Gente, tem muitos bois registrados, né? Brasil afora. E boi bumbá também, assim, são muitos bois. E a gente, no ano passado, inclusive, a temática do Somando Visões, a arte de identidade visual, foi de Bumba Meu Boi. E aí a gente tomou esse cuidado também para não misturar as coisas. E aí a gente foi só de Bumba Meu Boi pelo Brasil inteiro. A gente pegou várias regiões e tentou simbolizar alguns, falou desses Bumba Meu Boi. Cara, na sua cidade certamente tem uma festa de boi. Isso aí, claramente. Elas são diferentes? Muito diferentes. Aí, mas seguem meio que tem um fio, né? Tem um fio ali que elas meio que acabam seguindo, que é o principal deles é o Alto do Boi, né? A história do Alto do Boi. Eu não vou explicar aqui a história do Boi Bumbá, Bumba Meu Boi toda, porque senão a gente vai ficar esse programa inteiro falando disso. Por isso que eu tô até falando, vai dar uma olhada aí no Somando Visões do ano passado, que aí a gente foi por esse caminho aí de olhar para as festas de boi e fez post sobre isso também e tal. Então, o Alto do Boi é o mito que meio que está em todas as festas, de alguma forma. Algumas mais, outras menos, outras vão meio que suprimir isso. Tem um boi no Rio de Janeiro, que é o boi pintadinho, que ele é muito parecido com os bate-bolas, assim. Tem uma outra vibe, é uma outra relação. Eles têm... São todos... são gigantes, bois gigantescos, assim. Tem uns bois de 3 metros, assim, de altura, 5 metros, uma estrutura gigante. Eles têm toda uma bandeira própria, todo um desenho lá no boi inteiro desenhado. É muito diferente, assim. Mas isso vai se ecoando pelo Brasil. Então tem várias coisas diferentes. Mas o Alto do Boi, ele é a história, resumidamente aqui. Mãe Catirina, pai Francisco. Mãe Catirina está grávida e como desejo da grávida, ela quer a língua do boi mais bonito da fazenda. E o boi mais bonito da fazenda é o boi mais querido do dono da fazenda. E o pai Francisco vai lá, corta a língua do boi e traz a língua do boi pra mãe Catirina. O boi morre. E aí tem toda uma trajetória aí, que o boi morre, aí vem o dono da fazenda, chama o pajé, e aí o pajé vem ressuscitar o boi, e aí ressuscita o boi, e aí tem a grande festa aí no final. Basicamente, resumidamente, é isso, e as festas vão ecoando isso, cada uma à sua maneira. Essas são as grandes diferenças, assim, as grandes diferenças são na estrutura mesmo da festa. O boi bumbá vai ser essa coisa duelo de 2 bois, e o Bumba Meu Boi não necessariamente é um duelo. Não tem essa coisa de... eles não tem uma competição, não tem nada disso. É uma coisa mais geralzona, festona, todo mundo participa e ponto final. E o Bumba Meu Boi já é mais competitivo, cada cidade vão ter seus 2 bois, eles vão competir ali para ver quem for desse ano do festival folclórico local. Resumidamente é isso. Gente, vocês têm algo a acrescentar nesse sentido? Que eu acho que acabei monopolizando aqui um pouco. Se vocês forem reparar em grupos, principalmente lá no Maranhão, que é onde o Bumba Meu Boi é muito forte, vocês vão ver algum traço de rivalidade, mas no sentido de quem ocupa qual espaço, de quem tá em qual rua. Eles têm a expressão do contrário, né, que é o termo que é muito famoso no Festival de Parintins para você designar o boi que não é o boi que você torce. E eles têm esse termo nas toadas do Bumba Meu Boi. Mas a festividade é uma festividade de rua, ela realmente não tem caráter competitivo nenhum. Você não tem nenhum objetivo de fazer uma coisa mais bonita que o outro, que vai ter uma pontuação, não tem nenhum sistema de avaliação, nem nada do tipo. O pessoal tá ali para comemorar, para aproveitar o São João, para fazer, às vezes para
pagar promessa, né? Você tem os bois e coisas, essas procissões você faz para pagar promessa para santo. Mas eu queria dar também um destaquezinho para os bois de mamão, que são os mais comuns aqui na região sul do país. Eu não sei exatamente como é a presença do alto do boi dentro dele, mas eles têm também essa questão do boi. Ele é um boi mais neutro, assim, mais imitando assim, um boi de verdade, não tem todos os enfeites que nem tem no Maranhão. Mas ele é um alto também, ele é uma festividade também, não é competitiva. E tem uma cacetada de personagens assim, que tem vários papéis diferentes. E o mais famoso, assim, é a Bernunça, né? Que é um outro bicho que aparece ali, que vai ser várias pessoas dentro dele, que nem um dragão chinês, assim. E aí o rolê dela é que ela tem uma bocona enorme e ela vai, tipo, comendo, as pessoas vão entrando pela boca dela e ela engole, assim, um negócio bem divertidinho. Ainda não tive a oportunidade de ver ao vivo, eu já tentei, mas não consegui. Mas são manifestações que tem mais aqui pro sul. Giovanni tá perguntando aqui se existe um registro histórico do primeiro boi das festas populares. Olha, eu acho que o mais antigo vai ser no Maranhão mesmo, principalmente quando a gente pensa em Moa Meu Boi, mas pelo que eu me lembro, as documentações mais antigas que vai ser século XVIII. Final ali do século XVIII, ou é XIX, assim, por aí. Não vai ter nenhuma documentação mais antiga que isso. Nada garante que não tenham tido bois mais antigos e só não tenham sido documentados, mas provavelmente não é muito anterior a esse período. Essa aqui já vai. Que momento lobisomem. Que é aqui específico já, esse especialista É minha vez de lore, monopolizar a live? que é a seguinte, são duas perguntas, e essas perguntas são meio que se relacionam aqui também, né? Uhum. Uma é, qual a diferença de lobisomens do nosso folclore para lobisomens de outros países? E a outra é se lobisomens se transformam em noites de lua cheia ou em noite de sexta-feira. É só isso que ele deixa aqui. Vamos lá, então. O negócio, para começar, quando você vai diferenciar uma coisa, primeiro você tem que saber o que é aquela coisa, né? E a ideia de lobisomem, ela já é um pouco caótica, porque quando você vai ver pessoas que escreveram sobre, o próprio Câmara Cascudo mesmo, ele vai expandir o lobisomem ali para todo tipo de transformação de homem em animal, né? Então vai incluir ali a Ásia, pessoas que viravam tigre, pessoas que viravam hiena, pessoas que viravam essas coisas. E quem já me acompanha sabe que o lobisomem aqui no Brasil ele vira outros animais. Mas eu tento fazer uma outra conceituação, que é quando você tem essa ligação com esse mito europeu, porque o lobisomem, a gente está falando dessa ideia europeia da coisa. Os outros são os outros, né? Vamos manter a especificidade cultural das coisas. E aí, todas as derivações desses mitos europeus eu vou enquadrar como lobisomem. Aí elas geralmente são uma pessoa que ela tem uma maldição, tem uma maldição, então ela se transforma contra a vontade dela, tem uma condição ali que acontece. Ou em alguns casos que a gente vai ter, principalmente ali no período medieval, na Europa, que também tem a ver com transformação voluntária, pacto com o diabo e essas coisas. Mas geralmente você tem umas regrinhas, né? Ele se transforma em um momento específico, ele se transforma contra a vontade, geralmente são coisas mais comuns. E aí a diferença do lobisomem brasileiro para o europeu, ela parece grande quando você começa a ver um pouco a fundo, né? Porque aqui a gente vai ver várias características como se transformar na quaresma, se transformar numa sexta-feira ao invés da lua cheia, se transformar em jegue, se transformar em porco, ter umas orelhas muito grandes que fazem muito barulho. E tem bastante dessas coisas aí, não lembra o que a gente está acostumado a ver no cinema. Mas na Europa também é uma bagunça, então você estabelecer essas diferenças começa a ser complicado. Então, por exemplo, no Brasil, o lobisomem é muito comum que a maldição ela recaia sobre o sétimo filho depois de uma sequência de 6 meninas e não sei o que. Isso a gente vai ter em Portugal também, isso a gente vai ter na Holanda também, então não vai ser já uma especificidade do brasileiro, mas não vai acontecer
em outros lugares que a gente vai estar mais acostumado, em que a pessoa vai ter sido vitimada por algum outro lobisomem, ou ter pego porque fez o pacto com o diabo, essas coisas todas, não tem tanto. E outras características que a gente vai ter aqui da transformação animal também vai ter em alguns outros lugares, mas os animais daqui eles começam a criar uma dinâmica específica. Então, se a gente for tentar estabelecer uma diferença folcloricamente, é bem complicado, porque algumas coisas do Brasil não batem com outros países, mas batem com outros, e aí outras características combinam com outros países que também não. Então, tem uma série de interligações e similaridades que vão se misturando ali, né? Então, é difícil, mas pra gente estabelecer essa diferença do lobisomem hollywoodiano, que é o que a gente tá acostumado, né? Uhum. O bicho que vira na lua cheia, você atinge com bala de prata, ele se transforma e sai desembestado aí matando todo mundo. A diferença que a gente geralmente vai fazer é o lobisomem no Brasil geralmente é um sétimo filho, ele vai se transformar em noite, já respondendo a pergunta, em noites de lua cheia ou sexta-feira. Não essas coisas não são excludentes, vai ter as duas versões em vários lugares do Brasil. E durante a quaresma, especialmente na Semana Santa, a gente vai ter quase sempre um animal quadrúpede, ele não vai andar de pé, assim, que nem uma pessoa, um animal quadrúpede com uma cabeça baixa e o quadril mais alto. É muito comum que ele tenha umas orelhas compridas, as orelhas são para baixo, né? Não são orelhas pontudas que nem de lobo. Então ele vai ser um cachorro com as orelhas baixas e quase sempre com pelo preto e olho vermelho. Os olhos são vermelhos brilhantes e o pelo é todo preto, bem escuro, assim. Aí, raras variações. Assim. Mas eu também sinto, né, Lorena, uma questão também que eu acho que principalmente para a galera que está consumindo, né, que é aquela galera que está no lado de receptor desses signos, né, tipo, tá lá consumindo obras, é que existe também uma diferença muito grande no propósito da existência dessa contação dessa história, né? Então, enquanto a gente tem em Hollywood uma busca, principalmente quando ele cai dentro desse âmbito popular, pop, lobisomem, como o Lorena estava falando, desse signo hollywoodiano. Ele tem um propósito de narrativa ou de um puro terror para esse lado dos filmes e os sentimentos de gênero que caem, mas ele também tem uma questão da glorificação, né? Ele é um ser glorificado. Ele é um ser para que mesmo o seu terror ele seja enaltecido, né? E eu vejo nos causos populares e na grande parte do conteúdo que chega, eu sinto que tem uma questão de menos de glorificação, né? É claro que eventualmente um autor ou outro possa glorificar, mas existe sim uma questão de uma análise muito mais profunda do que significa ser amaldiçoado, do que é isso com sua identidade como pessoa, a sua relação com a terra, sua relação com o ambiente que ele está cercado. Eu vejo propósitos de usar esse signo muito diferentes, tanto lá fora quanto aqui dentro. Não, total. Tanto é que, assim, não é. A glorificação, ela não é necessariamente uma coisa negativa, né? Mas quando a gente tá na ficção, é muito tranquilo você gostar de um monstro. É muito tranquilo você achar ele maneiro. A partir do momento que a gente vai pro campo do folclore, onde você tem as pessoas, tipo, eu me encontrei com uma coisa. Não interessa se existe lobisomem, se não interessa se você acredita ou não. Ela encontrou com um animal selvagem, com uma coisa ali que queria matar ela. Isso não tem diversão. Você acha que você vai morrer. É mesma coisa com qualquer tipo de animal. Todo mundo aqui ama falar de onça pintada, porque a onça pintada é linda, porque não sei o que e tal. Se aparece uma coisa dessa na minha frente, acabou o aneltecimento à onça, eu vou me cagar. Então, assim, essa diferença fica muito clara quando a gente parte para dentro da mídia e da ficção, e eu acho, ok, vamos. Eu gosto. Eu adoro trabalhar com a glorificação de monstros também, mas é uma diferença factual. Uma coisa que eu sou um pouco mais implicante com a glorificação é um outro campo que a gente vai entrando, que é um tipo de uso do lobisomem para uma glorificação da masculinidade. E aí eu fico aí eu tenho um pouquinho mais de preguiça,
Primeiro porque entra naquela baboseira de sistema alfa, beta e os caras que, gente, se vocês ainda acreditam nisso, o próprio cara que trouxe essa pesquisa tá até hoje tentando desfazer a cagada que ele fez, porque não fazia o menor sentido. A pesquisa dele foi uma besteira e ele ficou, nossa, já era, caguei tudo. E tem muito dessa questão de que você faz ali, ele é uns lobisomem saradão e tal, e novamente, tipo, é uma outra questão, assim, mas é um bicho que é pra ser forte, não sei o quê, e cria até uma dissonância quando você tá assistindo alguma coisa que tenta fazer um drama de que os lobisomens são perigosos, você fica, tipo, olhando pra aquele cara sarado, falando, nossa, porque minha vida é muito difícil, você fica, tá, entendi, é complicado mesmo, né, coisa péssima. É tipo, ai, minha maldição. Ah, meu Deus. Ele tipo com o bíceps dele assim, ai, minha maldição. Meu Deus, todo bombadão assim. E aí, esse tipo de coisa, tipo, beleza, novamente, a gente tá dentro das liberdades da ficção e, tipo, vamos nessa também. Eu acho engraçado, mas, tipo, tá liberado, galera. Mas quando você tá acostumado com isso e aí você vai pro campo do folclore, você fica um pouco confuso, às vezes até decepcionado, porque a gente vai entrar num campo em que não existe o ai, nossa, que legal. É uma tristeza, é uma angústia. O lobisomem não é necessariamente um exemplo de força, no sentido da força da virilidade. Ele é um exemplo de violência e ele não necessariamente é bicho marombado. Às vezes ele é magrelo, às vezes ele é esquelético, às vezes ele tem tanta ferida em carne viva que ele cheira a carniça. A pessoa tá sempre num aspecto assim deplorável, não tem uma coisa assim. Ou então ela é feia. Você, tipo, na Europa você tem várias características. O que define um lobisomem? É um cara feio. Ou você vai definir assim, ele tem verruga, ele tem pelo demais, ele é um negócio esquisito, ele é antissocial, ele fica isolado. São coisas assim que são para causar um estranhamento, não é para ser maneiro. Então, novamente, eu não tenho problema com a ficção trabalhar nisso, só que aí a gente tem que entender que, por serem dinâmicas completamente diferentes, você vai chegar no folclore e não vai ser o maneiro que a gente espera pra ficção. Não tem como. A gente não vai achar. Vai até achar uma coisa ou outra, né? A gente vai ter um caso muito, muito divertido divertido assim, né? Na medida do que a Inquisição foi divertido. Porque eles julgaram um pessoal lá acusados de licantropia, né? Porque você não só caçava bruxas, mas você também acusava o pessoal de se transformar em lobisomem. E os caras conseguiram escapar da condenação porque eles diziam que eles viravam lobos para descer no inferno e matar demônio. Daí o pessoal, então tá bom. E aí perdoaram eles lá. Então, tipo, tem essas coisas assim meio que são um pouquinho mais gloriosas, né? Apesar de que ali eu acho que foi justamente os caras tentando fazer uma estratégia ali pra não pegar a cadeia. Mas, tipo, tem uma coisa ou outra, mas no geral é pra ser uma coisa. É pra ter um aspecto negativo, não é pra ser uma coisa bacana de se ver. E aí, o jeito. Se você quer pegar isso pra trabalhar na ficção, você tem que trabalhar por outro tipo de aspecto. Não, e a Lorena ainda vai fazer um quadrinho, ela trabalha com os dois elementos mais manchados pela cultura pop que existe, que é lobisomem e bruxa, porque assim, nossa senhora, são daqui pra frente é isso, é outra coisa. Não, eles são muito alterados pelo que é feito pela indústria pop, né? E aí a cultura popular acaba ficando muito fraca nesse sentido de potência frente à cultura pop, né? Porque como é que você vai pegar, por exemplo, fazer um lobisomem no Brasil, que nem já tá esperando aí a Lobimoça Guará chegar, que é tipo, eu vou pegar pela ideia da estética. Eu vou fazer um lobisomem no Brasil, mas eu quero que ele seja esteticamente legal. E toda vez que você fala de um lobisomem guará, cara, eu não conheço ninguém que não fale uau, irado. Eu não conheço ninguém. Porque, caraca, que incrível, imagina. E aí, pô, lobisomem, lobo, guará, já junta as duas coisas, que é outro problema do lobisomem também. O fato de ele chamar lobisomem faz com que nenhum outro bicho possa ser possível. É lobisomem, não é cachorrosomem, não é patosomem, não é... Na lógica da cabeça das pessoas, isso tá cristalizado. Só pode ser um lobo. Mas botar o lobo guará que não é um canis lupus, aí pode. Exato, Aí pode, exato. porque é lobo guará, pô. Porque tem o nome lobo, gente. Tem Tem o nome lobo.
Gente, Não a gente tem, vai não tem ter como. uma aranha que chama aranha-lobo, então lobisomem pode virar um aranhão. Então. Aí, meu irmão, você tá brincando com bichos muito, muito, não. Aí é terror mesmo. Mas, gente, tem muita. Quando você quer trabalhar com mídia, principalmente com fantasia, com essas coisas mais soltas, alguns aspectos do lobisomem são muito complicados, né? Então, essa coisa de quando você sai do terror, porque o terror você consegue. Acho que você consegue organizar os elementos folclóricos mais tranquilamente. E você vai pra uma fantasia mais soltinha. Esse negócio de você só ter um dia específico pra você se transformar e você não ter controle nenhum é um inferno de trabalhar. Você não consegue, tipo, eu quero fazer uma coisa que ele se transforme e faça, mas aí tem que ser nesse dia, se não for nesse dia, se não for durante a noite, não adianta. Então você vai ter essas flexibilizações para permitir que a narrativa funcione. Isso é normal da ficção, né? Mas eu incentivo vocês a terem coragem. Coragem de trabalhar com coisa difícil, com coisa que é complicada. Com certeza. E que vira um diferencial, né, cara? Você começa a fazer, você começa a surpreender o leitor, a pessoa que tá indo assistir, porque ele tá esperando um lobisomem da lua cheia que vira lobo e não sei o quê, e vê uma outra coisa, tipo, eita, peraí, isso aqui me pegou desprevenido. E tem uma coisa, né? Vou pongar nesse exemplo de Lorena aí, porque ela falou uma frase que tem ressoado muito na minha cabeça, que é. E tem a ver também com o que Anderson falou um pouco atrás aí, é que porra, o brasileiro, velho, ele pira nessa ideia que a gente acabou de falar aqui, né, do lobisomem guará, que Anderson falou que não conheceu ainda ninguém que não tenha curtido a ideia, né, quando houve a primeira vez, é porque a gente gosta muito de ocupar esses lugares. Só que, e aí, né, fazendo o salto, as pessoas se empolgam com o lobo-guará de início, mas existe não só uma facilidade, mas existe também uma questão de um signo raso aí que fragiliza o conceito se você tentar se sustentar nele depois, né? Então, procurar signos mais complicados, beleza, teve a primeira ideia, lobo-guará. Mas será que existe lobisomem brasileiro? E aí começa, né? E aí você começa a pesquisar, aí você começa a achar essas outras variações. Essas variações vão trazer dificuldades narrativas que, na realidade, elas não são de empecilho, elas são de potencialização, porque é nesse ponto aí que, com sorte, talento e dedicação, é o que vai fazer você se destacar dos demais, porque se é para ver um lobisomem hollywoodiano com skin brasileira, o público pode até pagar o primeiro ingresso, mas o segundo e o terceiro eles vão voltar para Hollywood, que sabe fazer isso, que vai ter dinheiro para fazer isso constantemente, que vai ter celebridades por trás e que, sabe, vai ter um star system todo movimentado. Então, não é por aí que eu acho que a gente acha a real potência, né, desses desdobramentos de, beleza, nos inspiramos, Isso. tiramos e criamos. Exatamente, esse é o nosso ponto aqui sempre, cara. Tipo, temos muitas potências aqui que precisam ser exercitadas nesse audiovisual, nessa literatura. E, por que não tem tantos? As pessoas ficam procurando, não sei o quê. E aí, quando chega... Tô falando aqui do Lobisomem Guará, lembrando da série Vermelho Sangue, que vai chegar na Globoplay no segundo semestre. A gente já comentou aqui no Folclore BR também. E ela traz uma lobimoça guará, uma menina que se transforma em lobo-guará. Ela não se transforma em um lobisomem, não é uma transformação meio lobo-guará, meio humano. Ela se transforma em um lobo-guará mesmo, no bicho, e sai correndo por aí. Essa é a história da personagem, e essa série traz também vampiros europeus também, ali, descendentes de europeus. Então, a gente não sabe ainda a fundo como é que vai ser essa narrativa. Estamos aqui ansiosos para assistir também e torcendo para que não seja um negócio que não traga tanto essa ideia de capa, né, de ser uma capa só, e que traga uma ideia dentro de uma lógica da ficção. E tá tudo bem, não é que a gente é contra o lobisomem guará. Eu quero que tenha uma lógica, eu quero que você acompanhe uma lógica. Por exemplo, o lobo-guará, ele não é um bicho feroz. Ele não é um bicho que vai sair por aí atacando as pessoas tal qual o lobo europeu. Ele não é um bicho perigoso.
tal qual o lobo europeu, que é de fato um bicho perigoso, que não pode, que tem vários riscos na sociedade. O lobo-guará não, você viu um lobo-guará, filho, ele vai correr de você, ele vai fugir, ele raramente aparece, é difícil você ver um lobo-guará. Então se essas lógicas do animal estiverem dentro da narrativa, e ele ser especial, ser diferente, porque o lobo-guará é um bicho único na natureza, ele não é descendente do lobo, ele não é não tem uma relação direta com nenhum outro animal. O lobo-guará, ele tem um lugar próprio na biologia ali, o que é curiosíssimo. Pô, se isso for dentro da narrativa, e eu já ouvi um spoilerzinho aí que na série ele é um ponto fora da curva, ela é uma personagem que é um ponto fora da curva, isso já me deixa mais curioso, beleza. Pode ser uma coisa única. Sendo algo único, porra, beleza. Aí temos uma justificativa mais adequada numa lógica de criação ficcional mesmo, gente. É só isso que a gente quer, uma lógica de criação ficcional. Não que tenha uma legião de lobos-guarás que estão aí assustando a cidade e nas noites de lua cheia. Pô, aí você perdeu total, me perdeu completamente. Porque, cara, que é isso? A legião de lobos-guarás que estão por aí. E olha que tem gente fazendo isso aí em RPG, em coisinhas aí, histórias, livros, que a gente... mas é isso, essa que é a questão, a gente buscar uma lógica e não só uma capa, não é só você, beleza, se tem lobisomem no Brasil, o lobisomem é o lobo-guará, pronto, enfim, aí ele se transforma em lua cheia, ele é bombado, ele tem vários estereótipos do lobisomem. Morre com bala de prata. Europeu, bala de prata, e trago aqui também, só pra finalizar isso, Lorena, que sempre vem essa pergunta também, aí a galera tá aqui falando, pô, traz aí a pergunta do João. Eu pedi pra trazer. A pergunta é diretamente pra mim, né? Lorena, tem alguma maneira de se livrar da maldição do lobisomem? E eu vou partir do pressuposto que a gente tá falando aqui no Brasil, né? Na Europa a gente tem o negócio da bala de prata, mas não é só isso também, né? Tem uma infinidade de outras possibilidades, mas eu vou me focar no que a gente tem aqui no Brasil. E como tudo na vida, principalmente no folclore, não tem uma forma só de você resolver a maldição. Você tem como se prevenir e impedir que ela comece. Então, a criança ali nasceu, é um 7º filho, você sabe que ela vai ganhar a maldição do lobisomem. O que você faz? Você pega a tua primeira filha, tua primogênita ou primogênito, se for outra versão ali, e aí você pega esse primogênito, ele vai batizar esse caçulo. E aí pronto, não vira mais nunca vai virar lobisomem e resolver o problema. Não, aí já, prevenção é o melhor remédio, né, galera? Agora tá, ninguém teve essa sacada, o bicho virou lobisomem e tá saindo por aí. Tem N jeitos, dos mais toscos, tipo, dar uma paulada na cabeça dele. Sim, tem alguns lugares que se você dá uma paulada na cabeça do lobisomem, acabou a maldição, resolveu, pronto, acabou. E aí a gente vai pra uma coisa um pouco mais complexa, você vai ter o ato de você tirar sangue dele, né? O bicho tem um couro muito duro, então não é uma... Além de ser um animal que vai estar te atacando, então é uma coisa complicada você conseguir tirar sangue dele. E você só vai conseguir tirar se você tiver alguma lâmina, alguma coisa afiada que seja de ferro, que seja de aço. Prata, eu não vou dizer que não existe no Brasil, mas nenhum dos casos que eu vi, e eu já vi alguns, tinha nada de prata, né? Mas o ferro, o aço, assim, se você tira sangue dele, ele vai se destransformar para sempre. E aí você vai ter complicações dessa própria versão, né? Então, tipo, você tem que tirar sangue, mas tem que ser do dedo mindinho, da pata traseira esquerda. Eu não sei se é esquerda ou se é direita, mas assim, você tem que tirar só dali. Se você tirar dali, aí ele destransforma. Então você tem que tirar uma gota só, daí ele se destransforma. Mas o mais legal, que é o mais burocrático que eu conheço, é você tirar sangue dele, a maioria deles envolve sangue, com um espinho de laranjeira que tenha sido plantada num cemitério numa noite de sexta-feira. Nossa senhora, burocrático. Você tira sangue dele com esse espinho, resolveu. E aí, a título de curiosidade, tem essa coisa muito engraçada que acontece, eu já vi em mais de um caso, assim, pelo Brasil, em lugares diferentes, que se você tá esperando gratidão de um lobisomem porque você curou ele, pense 2 vezes, porque os bichos ficam putos. E aí eu não sei dizer se é porque eles gostavam, geralmente eles não gostam. Então a gente tende a achar, quando você vê os pesquisadores falando,
que é uma questão de tentar se manter no anonimato, né? Ele não quer que as pessoas saibam que ele era o lobisomem mesmo, que ele não se transforme mais. Então rola sempre uma tentativa de queima de arquivo. O lobisomem, ele é curado, daí ele aparece, pô, obrigado que você me curou e não sei o quê. Eu tô de te agradecer, pô, a gente pode se encontrar amanhã num lugar tal, só eu e você e tal. E aí, se você for desavisado, ele vai lá e ele te mata com um tiro. Ele pega uma arma e mata você pra você não espalhar por aí que o cara é lobisomem. E aí, na maioria das histórias que a gente tem disso, o pessoal já é um pouco desconfiado e geralmente eles enganam, eles põem uma coisa pra fingir que é uma pessoa e aí o lobisomem não vê direito no escuro e atira no espantalho. Mas é uma coisa aí pra vocês ficarem ligados. Caso um dia aconteça, o lobisomem ele parecer agradável. Vamos aqui para nossa próxima pergunta. Existem vampiros no folclore brasileiro? Que é Não. mais uma vez... Não. Próxima pergunta. Que é mais uma vez a galera tentando descobrir. Tem uma outra também parecida com tem tipo, quais são? Me dá, teve alguma pessoa que perguntou, me dá 6 tipos de criaturas que pareçam com zumbi no Brasil. Uma coisa que eu acho que vale a gente salientar aqui é o seguinte: nós, como Folclore BR, nós também somos um coletivo que presta aí consultorias criativas. Então fica aqui o nosso jabá também. Se você está aí criando, você é roteirista, você é escritor, você é quadrinista, mas está aí entrando nessa seara e tem um tipo de possibilidade de orçamento para um edital, considere colocar dentro desse orçamento um lugar para consultoria. Consultoria de pesquisa, consultoria criativa, isso dá um outro espaço para suas histórias, e a gente aqui faz muito esse trabalho de ler os roteiros e dar uma destrinchada nisso, de tentar trazer um pouco mais para o Brasil, tentar pensar nessas possibilidades do tipo, como seria o zumbi brasileiro, como seria o vampiro brasileiro e tal. Então você entra em contato com o Folclore BR, considera isso aí no seu orçamento também, falar com a gente aí para futuras possibilidades de consultoria criativa. Nossos trabalhos aí estão crescendo, gente. A gente trabalhou... Eu não costumo nos referenciar nesse sentido, mas vale sempre lembrar, atuamos aí na consultoria de Cidade Invisível. Olha aí, Folclore BR esteve presente ali na sala de roteiro, ali lendo os roteiros, tentando dar ideias e destrinchar um pouco aí essa série super popular da Netflix. Então, considerem isso. É bem interessante você pensar no Folclore BR aí. Manda e-mail pra gente, olá@folclorebr.com, e a gente pode conversar. Dito isso, vampiros no Brasil. O mito vampiro é algo bem questionável, né? Tipo, de pensar se existe um mito do vampiro. Na Europa mesmo, tipo, existe um mito do vampiro? Existe uma coisa assim, criou-se isso que a gente conhece do homem, a pessoa, né, que suga sangue e é um morto-vivo, basicamente, e anda aí pelas noites sugando sangue e tal. Tem vários personagens que às vezes conversam um pouco com essa narrativa também, né, do vampiro. Então, mas o mito vampiro em si, ele existe? Ele é um mito considerado na Europa, Lorena? O que você pensa sobre essa questão? É um negócio complicado, não dá pra dizer que não existe, né? A gente vai ter eventualmente uns casos que vão ser tratados como de vampiro, mas a característica dele, ela é ainda mais complicada de se comparar com o que a gente vê na mídia do que o caso do lobisomem. Porque o vampiro, ele sofreu uma apropriação literária muito forte ali no final do século XIX, durante o século XIX, ele acho que um pouco do século XVIII também. E aí ele vai sofrer uma apropriação literária muito grande, vai se tornar uma coisa muito específica na literatura, que ainda pega algumas coisas, né? O Drácula vai ter uma série de aspectos folclóricos ali nas características dele, mas muitas coisas já não vão ter... já não vão ser uma característica de uma entidade só. Se a gente for para a própria Romênia, ali onde vai escrever sobre o Drácula, onde vai fazer todo esse negócio, a figura do vampiro não é uma coisa
um ente específico. São características que tem várias que você vai ver em situações diferentes, incluindo, tipo assim, lobisomens e espectros, bruxas, vão estar todos ali meio que fazendo as mesmas coisas. Isso se repete, inclusive, aqui. O hábito de beber sangue e vitimar seres humanos, assim, é uma coisa que você vê em lobisomens e bruxas aqui. Então, você vai ter isso na Europa muito amplo. Então, esse negócio de alho, o negócio de... Acho que talvez só estaca que não, mas o alho, saída noturna, ser um espectro sem corpo, não sei o que, são coisas que você vai ver repetir em muitos bichos diferentes. E é por isso que é muito difícil você dizer, isso aqui, o vampiro, ele é isso. É mais fácil você falar de comportamento, de vampirismo em Isso, vários, sim. em vários Sim. mitos diferentes do que o vampiro em si. A gente vai ter, acho que nos Estados Unidos já, aí você já vê que já tem todo um outro processo, você já vai ter causos que vão ter saído em jornal que eles falam, a pessoa foi vitimada por um vampiro. E aí é aquele espectro, não é uma forma física, e a pessoa teve a força vital, o sangue drenado por alguma pessoa que tinha morrido e, né, o cadáver estava lá, mas a alma ainda estava ali sugando a energia dos outros. Mas já vai ser uma coisa bem posterior a essa questão de Drácula, os Strigoi romenos e todas essas outras criaturas que a gente vai dizer como os vampiros originais. Assim. Não tem um vampiro original, eu acho que esse é o ponto central assim, da coisa. Eu chutaria, aí é chute mesmo, certo? E, de novo, se alguém puder já me provar errado no chute, agradeço. Mas eu chutaria que o vampiro, ele sofre muito com... Ele, na verdade, ele tem uma história muito similar, ele talvez seja o precursor em várias instâncias do que aconteceu mais recentemente com o zumbi moderno e o zumbi como entidade. A gente tem ideias e manifestações de algum povo que algum veículo de mídia gigante, né, no caso, na época, né, o Drácula, a literatura era, né, não existia cinema nessa época para competir com ele, então a literatura era um veículo de comunicação e de propagação gigantesco para aquele mundo menor. E o zumbi foi a mesma coisa, tipo, começa de um jeito, vai transmutando, e hoje em dia é difícil da gente ver o vampiro pelo que é na sua origem, assim como também é difícil, né, a não ser que você, por ter sido mais tardio, o zumbi você ainda consegue até ter mais, né, mais proximidade, porque tem o material de alteração pô, minha avó estava viva, né, então foi ontem, né, quando a gente vê o que o cinema hollywoodiano faz com o zumbi, e começa lá na década de 30, muito ligado às religiões de matriz africana ali né, do Caribe, né, o voodoo, no caso, um deles. E você tem já com o Richard Matheson, eu acho que esse é o nome dele, com aquele Eu Sou a Lenda, onde ele já começa a empurrar em direção a um vampirismo, certo? Porque é uma mistura ali de zumbi com vampiro, né? Ele mistura aquelas duas ideias, não? A tua estaca no coração é o que mata aqueles bichos, né? E aí com Jorge Romero consolidando o zumbi tradicional. Então, acho que quando essas lendas e esses causos e esses mitos, ou seja lá qual vertente for da narrativa, caem num grande veículo de comunicação e o público aprecia, ele vai sendo desconstruído mediante as necessidades do capitalismo, né? E as necessidades de se vender histórias. Isso é uma transformação que a gente vai passando, né? A gente vai sofrer muitas transformações ainda. O que a gente não pode fazer, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar atento, é o quanto dessa cultura pop, o quanto a gente está se inspirando mais na cultura pop do que na cultura popular
para estabelecer nossos parâmetros para as histórias, né? Para olhar isso como algo válido. É tipo, o lobisomem porco não é tão legal quanto o lobisomem lobo, né? Então, pô, não vamos para esse caminho. Pô, não vamos se a gente não fizer isso bem feito, né? Não vamos se você for um covarde. E digo mais, eu acho que a gente tem que questionar, e não questionar no sentido de questionar no sentido assim, de analisar porque certas perguntas parecem lugar comum, e aí quando o oposto dela acontece, parece absurdo. O que eu quero dizer com isso? Tipo, a gente pergunta, qual é o lobisomem brasileiro? Qual é o vampiro brasileiro? Qual é... Aí O ninguém dragão pergunta qual é o brasileiro. saci americano. Ninguém Exato, pergunta qual é o exato. saci americano e qual é, porque parece que a gente só é importador, a gente nunca é exportador, a gente só é receptor, a gente nunca é criador e propagador, né? Então, essas perguntas assim, geralmente quando caem na minha bolha, né? E aí voltando para eu Uhum. sou escritor, muitas vezes quero criar uma história de vampiro no Brasil. E, de novo, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser e pode ser extremamente criativo. E no exemplo que eu falei aqui até de vampiro brasileiro, a gente tem um exemplo de um cara que abriu um mercado e eu diria que boa parte das pessoas que escrevem fantasia no Brasil devem muito ao que ele fez, que é André Bianco. gente do céu, André André Bianco. Bianco. Deu um bug aqui agora na minha cabeça, o André Bianco. Mas a minha pergunta agora é: você está querendo procurar para imitar? Ou porque você já não começa a fazer o oposto? Porque se o de lá está fazendo sucesso, é porque eles estão, de novo, a gente tem que aprender com o americano, mas a gente aprende só 50% da narrativa dele, né? A gente vê lá, por que o faroeste deu certo? Porque eles estão se auto-celebrando. Então Uhum. não adianta a gente pegar o faroeste e tentar imitar ele sem pensar e se questionar por que a gente está contando uma história, sabe? Se a gente não vai realmente se propor a mudar, né? Porque eu tô falando assim, tipo, o Sérgio Leone, que não é americano, reinventou, porque ele reinventou para além do que é simplesmente uma estética, ele criou uma estética só dele, com um jeito de contar a história só dele, e que hoje em dia rivaliza, e eu diria até que se você perguntar para o leigo comum de faroeste, a pessoa pensa mais em Sérgio Leone do que em John Ford, sabe? Então, assim, essas perguntas eu acho interessante para pensar também por que a gente está fazendo essas perguntas, no tipo, qual é o ou qual é o vampiro brasileiro, ou então, tem Sim. vampiro no Brasil, sabe? Tem uma questão de relação de poder aí muito forte, né? De você olhar pra fora e falar, pô, o Brasil não produz nada, ele só traz de fora e a gente vai olhar pra fora pra tentar refletir dentro, né? E não é, assim, essa estratégia funciona porque existe uma relação de poder muito clara, assim, do imperialismo estadunidense, que a gente tá cansado de ver aí no cinema. Então você vai ver, olha aqui, o vampiro brasileiro. Pô, lógico que isso vai atrair as pessoas que gostam de vampiros dentro da cultura pop. Então isso vai funcionar de alguma maneira. Mas essa questão da inversão é muito curiosa, porque quando a gente inverte tentando buscar da onde que a gente copiou. Tipo, você falar que a gente trouxe, acho que no último papo, o lance da onde que o Saci veio, né? A gente não pensa em a versão que tem lá fora. A gente pensa que, pô, todo personagem, uma perna só, do mundo, é da onde o Saci veio. O Saci foi criado baseado num personagem europeu. A gente tem, todos os personagens que a gente tem foram baseados em algum personagem europeu. E nada é brasileiro. O que é brasileiro de verdade? Aí vai olhar lá pros povos indígenas, como se os povos indígenas fossem os verdadeiros brasileiros. E a gente sempre cai nesse lugar de... O verdadeiro brasileiro é um negócio que é originário desta terra. E, gente, isso é muito complicado, porque o Brasil ele se estabelece, pô, em um ambiente completamente violento de várias culturas se misturando aqui. Então, a gente não é você levar a origem da origem da origem e querer descobrir da onde que veio. E a gente não questiona da onde que veio o vampiro.
A gente não questiona que o vampiro não é estadunidense, não é europeu, não é inglês. Mas a gente não vai buscar de onde que veio. Por quê? Porque ele veio de fora. Então, assim, já está estabelecido na cultura, né? A gente não precisa buscar de onde veio. Mas a gente precisa saber de onde veio o Saci, porque do Brasil não é. Da onde que veio? De que lugar do mundo? De que mito? De que região? Da onde que é? E nada é brasileiro no final das contas. A gente não se sente proprietário da nossa cultura, né? Não existe algo que a gente possa falar, isso aqui é do Brasil, porque na hora que você fala isso, automaticamente vem, não, mas na verdade ele é inspirado em alguma coisa europeia. E aí você foge do negócio totalmente. Mas nossa, eu já tive. Não foi, na verdade, uma briga, foi um cara dando piti e eu achando graça, falando de como não tinha, lobisomem não era brasileiro, não, porque não sei o que, europeu, não sei o que. Eu fiquei tipo, tá bom. Você não alterou a realidade. Continua existindo aqui, não adianta. Mas, ó, dito tudo isso que a gente disse aqui, depois de todas as paladas decoloniais, eu posso fazer uma lista de seres folclóricos dentro do Brasil que têm características similares com vampiros, se for do interesse das pessoas. É uma lista bem divertida. Os primeiros, que são os mais óbvios, eles bebem sangue. Pá, esse é o rolê deles. Já falei aqui, lobisomem, bruxa e Saci Pererê. A gente vai ter histórias dos três sugando o sangue das pessoas. O lobisomem, por incrível que pareça, até menos assim. Mas vai ter casos em que o rolê dele é se alimentar de sangue. Bruxa e Saci, eles geralmente fazem as mesmas coisas, principalmente aqui pro Centro-Sul, que é sugar sangue de cavalo. Eles grudam ali no cavalo e aí eles sugam o sangue dele e de quebra ainda faz uma trancinha na crina dos cavalos e vão embora depois de fazer a zoninha deles. Outros dois que eu acho interessantes, mas que eles não exatamente bebem sangue, são o Papa Figo, que é ali do Nordeste, principalmente ali Pernambuco, que vai ser esse cara que tem a pele ou tem uma doença ou tem um estado assim de doença constante e que ele, para conseguir sobreviver, ele precisa se alimentar do fígado dos outros, especialmente crianças. Então ele vai lá, vai arrancar o fígado de cadáveres ou então vai sequestrar pessoas e arrancar o fígado delas para comer. E aí o fígado ele tem essa simbologia também de força vital, né? Muito muito forte no mundo inteiro. A gente vai ver exemplos disso na Ásia, a gente vai ver exemplos disso na Grécia, com Prometeu e tudo, toda essa característica regenerativa do fígado. E a gente vai ter o mais maluco, assim, que vocês não necessariamente vão esperar, que é o boto cor-de-rosa. A gente Esse aí me pegou também. A gente vai ter várias histórias ribeirinhas, assim, ele não vai sugar sangue, ele não vai fisicamente beber nem comer nada, mas como ele tá ali nesse círculo de seres do fundo, essas criaturas, esses encantados mesmo, que vivem ali em regiões do fundo dos rios, que são como se fossem cidades e ambientes assim onde vivem os espíritos. Tem essas relações espirituais são muito complicadas, né? Então, esse boto, às vezes, esse mesmo que vai se transformar em gente e vai seduzir as mulheres, você vai ter histórias em que as mulheres que estão se relacionando com o boto começam a definhar. Elas começam a ficar doentes, elas começam a perder vitalidade, e aí, eventualmente, alguém descobre que é porque ela está se relacionando com o boto, e quando você bota o boto para correr, ela automaticamente volta ao normal. Então, esse tipo de coisa existe, essas histórias existem, eu acho muito doideira, mas tem também, boto cor-de-rosa, vampiro. Gente, isso encerra aqui, chega de vampiro, mas, aproveitando esse momento, quero deixar um spoiler. Agosto está chegando aí, ó, não está tão distante, e vocês sabem que é um mês especial do folclore. E no Folclore BR a gente prepara várias coisas, né? A gente tá aqui efervescente com várias atividades aí pro Somando Visões. Que aí quem não conhecer, procura aí somandovisões.com.br que você vai encontrar todas as coisas. E a gente já gravou um programa novo brincando com essa ideia de vampiro. Fizemos um programa novo brincando com essa ideia de vampiro brasileiro.
Então, esse programa já está gravado, está sendo produzido e o piloto vai ser lançado no Somando Visões em agosto, onde a gente vai brincar com essa ideia do vampiro brasileiro. Então, você que gosta disso aí, que quer pensar um pouco nessa narrativa e quer ver como a gente estrutura uma nova narrativa aqui baseada nisso, em agosto vem aí um novo piloto do Folclore BR, uma nova ideia que a gente vai lançar. Aí. O Ian não pôde participar, o Ian está aqui, mas ele não conseguiu a agenda, estava num caos absoluto ainda. E agora que ele está saindo da caverna aí, gente. Então, gente, nem a gente aqui falava com o Ian, hein? O Ian tava desaparecido mesmo. Ele sumiu, falou assim, ó, gente, deu ghost em todo mundo e foi embora. Tá aí desde novembro sem aparecer. Vocês perceberam a puxar de orelha ao vivo? Ao vivaço. Eu desconto aqui do Giovanni Monteiro. Então, Ian Fraser tava suspenso aí, ó. Ficou suspenso durante esse Na mês. geladeira. Fui posto na geladeira. Tava na geladeira. E aí ele não está presente, mas o restante do grupo está lá. Inclusive Mikael Kitts, que é outro também, que está morando na geladeira. Também ele conseguiu estar presente neste programa. Então, em agosto, falaremos mais de vampiro brasileiro. Segura aí, que tá chegando esse momento que vocês vão se deliciar com essa nossa exercício criativo. Eu quero trazer um questionamento do Giovanni Monteiro que me deixou aqui curioso, que ele estava tentando, na verdade, criar uma armadilha pra gente. Eu vou trazer aqui essa armadilha. Vamos lá. Giovanni Monteiro aqui nos comentários do chat. Se uma mulher é contaminada pelo sangue do lobisomem, na mesma noite que ela ouviu uma ave cantando, quem quer? E ela respondeu, eu quero. Depois sair da casa de um amante dela, um padre amante dela, ela vira o quê? Tá. Beleza. Ela vai direto pro inferno, é isso que acontece. Tipo assim, você nem morre, ela, tipo assim, sabe aqueles memes assim que de repente o cenário no fundo muda instantaneamente, assim, pro foguinho, assim. Tá o cabelo. Nossa! Eu sei o que ela vira no dia seguinte. No dia seguinte disso tudo, ela vai na casa de apostas, ela vai no sorteio assim, agora, meu irmão, eu ganho na Mega Sena, não pode ser. Não, o azar do mundo eu consumi, agora só me sobra a sorte. E aí ela vai ganhar na Mega Sena. Mas isso aqui é um plot total de um filme comédia pastelão brasileiro, tranquilo, e chamaria muito minha atenção, que seria a pessoa mais azarada. Eu veria muito. Eu veria muito. Mais trash. Muito. Teria que ser uma comédia zona daquelas bem galhofa, da pessoa saindo de casa e tomando um raio na cabeça, sabe? É tipo, tudo de ruim vai acontecer com ela nesse dia. Ela fez alguma... Sabe aquela coisa assim? Ela fez alguma coisa, tipo, maltratou a mãe. Sim. Essa pessoa maltratou a mãe e aí tudo a imagem de Padim Cisso. Não, vai ter um flashback para 2000 e tantos anos atrás. Cristo na cruz e ele pega um chiclete, você aqui, ó. Porque esse aí, meu irmão, tá com as dívidas todas as dívidas, todas. Exatamente. Então, essa aqui é... Giovanni, e olha que daria um título engraçado, Giovanni. Isso aí, um título aí. Pega todos esses nomes aí possíveis e faz um quebra-cabeça aí, tente achar um que faça sentido. Pô, ia ser engraçado pra cacete. O que eu pensei foi uma tinta lobisomem sem cabeça, mas é... Isso, alguma coisa... Véi, isso é algo assim. Olha, assim. Só esse título é um tipo de história que se vende pelo título. Você não precisa nem elaborar muito a ideia. É tipo, o título ser esse. Pronto. Acabou. Você já vendeu. O nome da minha história é esse. Pronto. Não precisa falar mais nada. Já entendeu? Em breve nas locadoras mais próximas. Em breve. Agora, sério, tipo assim, isso aí, Giovanni, é um excelente exercício criativo. Excelente mesmo, assim. Tentar e lhe digo, desse tipo de ideia que às vezes soa absurdo, grandes tesouros saem, viu, velho? A gente tá dando risada aqui e tal, mas
talvez você tenha coçado em alguma coisinha aí que vale a pena mesmo investir, É sabe? uma risada de apoio. Não, É sério, porque é sério. eu falo para as pessoas assim, eu gosto muito de destruir signos e ideias bizarras que as pessoas têm com o escritor, né? Porque eu não me tornei escritor, quer dizer, eu demorei para me tornar escritor porque eu achei que fosse um espaço onde não me cabia, né? É aquela coisa, né? Tipo, eu sou tão besta, eu sou tão normal, como é que eu vou estar sentado no mesmo tipo de arte que Machado de Assis, Clarice Lispector e essa galera tá, né? E aí, quando eu falo de Severino, Olho de Dendê, eu gosto de contar a história de que Severino, Olho de Dendê nasceu de uma coisa assim, Giovanni. Eu estava mexendo no site de baixar banco de dados, de banco de imagens, certo? Posso até falar, o nome é o FreePic, que é bem conhecidão. Uhum. Estava ali, botei fonte 3D, aí saiu uma fonte 3D que era de graça, que eu pude baixar. Baixei, parecia He-Man, a fonte do He-Man, que eu adoro, faz parte da minha infância. Eu apaguei o texto base, botei o nome mais brasileiro que eu pensei, que era Severino, e embaixo eu botei o nome do apelido de que mais baiano que eu conheço, que é de uma amiga de minha mãe, que depois ficou famoso por causa da música, né? Mas naquela época a música não tinha estourado aí, não tinha música ainda, que era Casca de Bala. Aí eu botei Severino Casca de Bala. Aí eu falei, porra, Cangaceiros no Espaço, preciso escrever isso agora, sabe? Então tem algo aí, meio. Algo mesmo, jogue duro. E que eu acho, que eu tava brincando, mas que eu acho sério, assim, da gente tem que levar mais a sério a ideia de um filme, ou de uma série, ou um livro, um quadrinho, ser algo que não se leva a sério. Algo Uhum. de comédia, algo honestão, uma comédia honesta, um negócio assim. Sim, Isso não é um demérito, sabe? Ser sim. comédia pastelão não é um demérito. Isso é os maiores sucessos brasileiros estão aí dentro dessa área da comédia pastelão. E são coisas que às vezes são questionáveis. Às vezes são questionáveis. Mas atinge um público massivo. Isso é inegável. Inegável, que você pode não gostar, mas ele atinge um público massivo. E eu acho que sinto falta de algumas comédias honestas com essa pegadinha de criatividade. Não é só galhofa pela galhofa. Ela tá tentando fazer uma embolada criativa. E aí Uhum. fica divertido pela exercício criativo mesmo. E Sim. aí você abraçou o não se levar a sério. Não é uma coisa assim, porra, mas se você pegar essa sinopse e tentar se levar a sério, como tem gente tentando fazer, porque quer criar o mito mais bombadão de todos. Porra, Sim. cara, não dá. Não dá pra levar a sério uma pessoa mais azarenta do mundo que consegue juntar tudo isso num só e virar uma coisa super bombada, cheia de habilidades de personagens folclóricos. Tipo, porra, Isso, não dá pra levar a isso. sério. Então Concordo eu acho que plenamente. vai. E de novo, e aí eu vou de novo pegar esse ponto do Anderson, porque eu concordo plenamente, e eu falo sobre que também é uma outra coisa que eu gosto de ficar batendo e provocar, que é de ver a genialidade de coisas que tendem a não cair no âmbito do genial. E aí o que o Anderson fala aí, né? Eu penso em Mamonas Assassinas e penso o exemplo do Anderson. O Princesa Xuxa contra a Princesa Xuxa e os Trapalhões, que é um Star Wars nordestino, brasileiro e tal, tem todos os seus problemas de época e de ter sido feito né? Tem todos, mas assim, se você para e revisita sabendo o que ele é, você vai ver um filme de grandíssimo sucesso que todos os adolescentes adoravam na época que saiu, né? E eu adorei o título que o Giovanni botou aí, eu adorei já. Ainda botou aí na minha cunhada. Minha cunhada é uma matinta mula lobisomem sem cabeça. Porra, joga Fantástico. duro. Nossa saideira aqui no Folclore BR, hein? Boa brecha. Agora essa ideia. Ó, porque assim, eu tenho um padrasto que gosta de tomar cerveja em bar e são 300 saideiras. Eu só Ah, sou de não. uma saideira nessa. Eu sou uma saideira. É uma saideira, viu? Concordo. Pra mim é uma saideira também. Então escolha bem qual vai ser. Vai ser uma IPA, vai ser uma encorpada, vai ser uma caipirinha, vai ser o que aí que você vai pedir? Tá, eu vou pegar essa última aqui, porque já tem até um caminho
para ela que é curioso aqui. Que é o seguinte, João Vitor trazendo. Tem alguma explicação pra Cuca ter a aparência de jacaré? A gente falou isso na época do Cidade Invisível, comentamos bastante sobre essa questão da aparência da Cuca. E já trazendo aqui uma resposta curta pra vocês. A Cuca nunca foi um jacaré. A Cuca nunca foi um jacaré. Na cultura popular, não tem Cuca jacaré. E aí, oh meu Deus, mas todo mundo fez Cuca jacaré, tem um monte de livro da Cuca jacaré em tudo que é lugar, meu Deus do céu, não tem, as crianças já cresceram com a Cuca jacaré, ai meu Deus, é um personagem agora e tal. Isso não vem da cultura popular, gente. Isso vem do Sítio do Pica-Pau Amarelo e só. E vem, não é só do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é de uma falha comunicativa entre escritor e designer, escritor e artista, que vai gerar essa imagem do jacarezão. Assim. Exatamente. O Sítio do Pica-Pau Amarelo audiovisual, no caso, né? O que o Anderson tava falando, não é isso? Chegou a começar num dos livros, foi uma capa que foi refeita. Foi uma capa do livro. Estreou. Mas assim, eu digo com tranquilidade que consolidou sim no audiovisual. Eu achava que tinha sido no audiovisual. O conteúdo nos livros do Lobato, textualmente, tipo assim, você tem a menção de parecer um jacaré, ou dela ser uma jacaroa, mas era claramente pejorativo, tipo assim, ela é feia pra caramba. Não era, ela era um jacaré. Tipo. E a gente comentou isso lá na época do Cidade Visível. Eu botei um corte aí também no Rios também, se vocês procurarem, eu compartilhei já há pouco tempo também. Tem um livro, uma edição do livro O Saci, do Monteiro Lobato, em que a capa, a Cuca é um jacaré, e a cara de jacaré é aquela cara clássica ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo, por problema de comunicação entre o Monteiro Lobato e o ilustrador das capas, né, que ele entende com a descrição da personagem, né, na hora de fazer a ilustração, a descrição da personagem era que ela é uma velha com cara de jacaroa, e essa era a brincadeira que a Emília fazia com a Cuca, inclusive, nesse livro, O Saci. No filme, o Saci, de 51, se eu não me engano, o filme antigão, preto e branco, lá, tem no YouTube, inclusive, o filme O Saci, baseado nessa obra do Monteiro Lobato. A Cuca é uma senhorinha, uma velha, tipo senhorinha dos contos de fada, sabe? Aquela coisa da Branca de Neve ali. Ela é uma senhorinha, uma bruxinha que vem atrás da árvore, assim, não tem nada a ver com um jacaré. Que vai se consolidar, que depois dessa capa, né, ele vai se consolidando na série de TV do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ali, o ilustrador que criou o conceito da personagem também se baseia nessa descrição e seguem a Cuca Jacaré. E aí vira essa jacaroa gigante, essa jacaré gigante, que é uma bruxa. Pronto. É daí que nasce a Cuca Jacaré. A Cuca Jacaré, na cultura popular, ela não existe. A Cuca, inclusive, nem tem forma, né? Ela não tem uma forma definida. Ela é tipo um bicho-papão que vai se modificando nas sombras aí da nossa imaginação, assim. Então não tem uma forma definida. E aí a gente fica aí com essa cara de Cuca Jacaré por conta do Monteiro Lobato. Não, e nem culpa do Monteiro Lobato. Porque, novamente, não foi ele que descreveu. Não foi ele que desenhou. A questão foi uma má interpretação do ilustrador que foi levado pra frente e virou uma figura icônica. E aí, no Sítio do Pica-Pau Amarelo ficou, nos remakes seguintes foi ficando e virou uma figura icônica. Ponto. Exato. E isso é muito interessante porque mostra como eu acho que a gente tem prova viva como as coisas funcionam dentro desse universo que a gente fala de folclore, né? Até a própria palavra, ela depende dessa transmutação, né? E é uma coisa entre conservar e alterar e respeitar o fluxo das coisas, né? E por isso que eu acho que quando a gente está propondo mudanças, e elas acontecem porque a gente está propondo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está direcionando com intencionalidade. Mas, às vezes, as coisas acontecem sem direcionalidade alguma, simplesmente é o acaso
simplesmente aconteceu porque aconteceu, nada garantiria que Monteiro Lobato seria eternizado para além lenda. Ele pode ser um sucesso. Gente, quantos sucessos são um sucesso ali naquele momento, e aí o tempo passa e as coisas morrem, e aquele sucesso fica no tempo, né? Então, essas maravilhas que acontecem é o que eu acho muito bacana de a gente estar sempre conversando sobre isso, porque é exatamente isso, é chegar aqui e alguém perguntar, pô, por que tem aparência de jacaré, e de novo, a gente vai falar, a gente vai remontar para uma coisa que, tipo, nossos avós estavam vivos quando aconteceu, e a gente está dialogando com coisas que parecem ser de ancestralidades, né, longínquas. Não, a gente está falando de mudanças estruturais que aconteceram no espirro de ontem. Exato, gente. E isso isso faz parte desse movimento de transformação, gente. Quando a gente fala que as coisas se transformam, elas podem se transformar assim. E numa coisa de interpretação, gente. Que a gente sempre fala aqui da questão das histórias, né? Quando a gente conta uma história, a gente conta um pedaço da história. E aí a pessoa que recebeu a história, ela tá completando isso com coisas dela pra contar pra frente. E por aí vai. A história nunca vai ser a mesma. A gente nunca vai contar a mesma história. A gente vai transformando ela no caminho. E isso faz parte desse movimento todo. Então, essa é a maravilha desse negócio, né? Você ter essas narrativas que se transformam assim, de uma maneira que não foi uma intenção do ilustrador. Intenção direta, assim. Foi uma interpretação, coisa que acontece muito na oralidade, né? Que é aquela coisa do hoje é domingo, pé de cachimbo. Que hoje é domingo, pé de cachimbo. É um pé de cachimbo ou pé de cachimbo? Hoje é domingo, então pé de cachimbo, né? Na parlenda. Gente, na oralidade, hoje é domingo, pé de cachimbo. Ouça como quiser, você vai pegar aquilo ali e materializar um pé de cachimbo na sua cabeça e uma árvore que tem vários cachimbinhos na cabeça da criança, faz todo sentido, e a gente vai levando essas histórias pra frente. E, pô, é claro, isso faz parte da interpretação da coisa, né? E isso é muito bonito na cultura popular, como a interpretação transforma as histórias também. Então, às vezes, você vai contar de um jeito e ela vira um outro. Tem o caso da perna cabeluda também, que uma das histórias é que um radialista estava contando de um bandido que tinha perna cabeluda e que estava correndo por aí atrás das pessoas. As pessoas só pegam a parte da perna cabeluda que está correndo por aí, e a perna cabeluda é um personagem que é uma perna cabeluda que corre atrás das pessoas, dando chute nelas. Cara, que coisa fantástica. Como é que isso não é fantástico? Como é que isso não é maravilhoso? Eu não sei, cara. Assim, sinceramente, quem não olha pra essas histórias e acha isso incrível, gente, vocês estão mortos por dentro. Porque é muito incrível. Então a gente fica aqui maravilhado com essas transformações da cultura popular. E a Cuca tá aí, esse grande exemplo. E na Netflix, né, eles tomam o caminho da borboleta. Que aí já é uma outra possibilidade para a transformação da bruxa. Então eles vão pegar a bruxa como princípio e fazer um tipo de transformação da bruxa. A gente até comentou na época que poderia ser uma mariposa. Que seria geralmente né? Que geralmente vi bruxa virar borboleta. E é muito mais interessante. Um problema também de... Não sei se pode acontecer, mas é que mariposa em espanhol é borboleta, né? É tipo... É invertido. Então, a chance de ter algum tipo de comunicação cruzada, assim, que bagunça. Mas eu, no Brasil, nunca vi chamar borboleta de bruxa. Minha avó chamava mariposa de bruxa. Então, tipo assim, eu sei, a mariposa é a bruxa, ponto final. E aí eu nunca peguei a história que bruxa virasse borboleta. Mas tamo aí, né? Acontece. Pois é, e aí na ficção, né, isso não tá, assim, tão longe. É tipo, muita gente ficou decepcionada, né? Tipo, oh, meu Deus, não é um jacaré, oh, que triste. Nossa, eles fizeram, na verdade, uma jogada criativa. Aí que foi o negócio. Foi uma jogada criativa com a coisa e, cara, isso que a gente tava falando aqui, o programa inteiro, surpreendeu. A Cuca se transformando em uma borboleta, surpreendeu tudo que é brasileiro, porque ficou um negócio estético ali, pegaram borboleta azul e tal, toda uma parada, e surpreendeu as pessoas que estavam esperando um jacaré. Cara, você usou a criatividade pra tratar da cultura popular e sem fugir muito,
não virou, sei lá, uma coisa que é totalmente fora, assim, que você nunca ouviu. Não, borboleta, pô, a bruxa mariposa ali, ó. Ok, dentro da ficção funcionou demais. E muita gente ficou revoltada aí, que não entendendo. Mas surpreendeu, foi criativo e conseguiu entregar um material muito legal, assim, totalmente ponto fora da curva quando a gente fala de folclore na adaptação do audiovisual, foi Cidade Invisível ali. Então, isso é bem importante da gente sempre lembrar e fazer com que as pessoas pensem, pô, vamos fazer outros, né? Vamos pensar em outras coisas nesse estilo. Vamos continuar nesse caminho. Vamos continuar abrindo ou trilhando o caminho que Cidade Invisível abriu aí no audiovisual brasileiro, né? Dentro dessa pegada de uma série, ficção fantástica ali. Pô, isso é fenomenal, gente. Precisamos de mais outras Cidades Invisíveis, como a gente sempre fala aqui também. É isso, essa foi a nossa saideira aqui do Prato do Dia, perguntas folclóricas. Estão pedindo a conta aqui, por favor. A conta, garçom! A conta, como é que é a conta aí na região de vocês? Que tem o anota aqui, ó. Eu já resumo para uma mão só. Traz a maquininha. Ó, o negócio é porque assim, você levanta a mão e já faz assim, ó. É como se estivesse assinando, né? Tipo assim, ó, atestado, estou assinando que vou embora. E esse movimento meu e meu assovio deixou minha cadela maluca aqui. Ela está doida. Pronto, maravilha. Ela veio trazer a sua conta aí já, ó. Tá aí. Garçom aqui é rápido. Agradeço enormemente aqui a presença de todo mundo aqui no chat, conversando, batendo papo, mandando aqui as perguntas pra gente, desafiando a gente aqui também. Isso é muito interessante. Voltaremos aí em breve para outros bate-papos e outros exercícios criativos aqui no Folclore BR. Agradeço muito a presença de Ian. Muitíssimo obrigado. Quer deixar algum recado aqui pra galera, Ian? Nada, foi ótimo. Graças a Deus não vou precisar dirigir para casa depois de tomar todas essas aí com vocês. Já estou em casa. Não vai ter ressaca amanhã. Melhor tipo de cachaça é essa. Lorena, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. A gente tendo tempo, a gente ficava aqui tirando dúvida doidado, mas uma coisa de cada vez, né, galera? Agradeço muito todo mundo que participou aqui com a gente e eu vou estar em São Paulo, o Ian vai estar no Rio, eu vou estar em São Paulo no final de semana que vem para a PocCon e 15 dias depois vou estar em São Paulo de novo para o Anime Friends. Então, se você quiser ver ali os meus trabalhos, comprar meus quadrinhos, se Deus quiser, e comprar todos os meus produtos ali, que tem coisa pra caramba de folclore e outras coisinhas mais, eu vou estar nesses dois eventos ali, os dois em São Paulo. A PocCon tem entrada gratuita e o Anime Friends você entra mediante ingresso. E se você também gosta dos meus trabalhos, se ouviu a gente falando do Alto do Boi, quer saber mais sobre o Alto do Boi, eu tenho um clube de assinaturas lá no Apoia-se, e esse mês a gente vai estar postando uma newsletter sobre o Alto do Boi, e vai ter outras recompensinhas lá para participar de especial de Parintins. Quem entra lá recebe capítulos antecipados de Sétimos Filhos. Então, se vocês quiserem entrar lá, é só vocês entrarem na plataforma do Apoia-se, e vocês procurarem lá o HET, HET, Folclore e Quadrinhos, vocês acham ali todas as informações e o botãozinho para se inscrever. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e todo mundo que apoia a gente aqui. Perfeito. Falando aí em Alto do Boi, eu quero só deixar aqui o primeiro aviso de que o Folclore BR Reage vai acontecer com o Festival Folclórico de Parintins 2025 mais uma vez. Vamos aqui, acho que pro quarto ano que a gente reage ao Festival Folclórico de Parintins ao vivo, numa live gigante de mais de 6, 7 horas de duração, assistindo Boi Garantido e Boi Caprichoso junto com a galera ao vivo, que é transmitido pela TV A Crítica, inclusive. Então, você consegue assistir o Festival Folclórico de Parintins ao vivo pelo YouTube, de graça, gente, no Brasil inteiro e no mundo. Então, você pode sintonizar no festival
festival e no Folclore BR, ao mesmo tempo ali que a gente faz quase os comentários do Oscar, sabe? Todo mundo ali juntinho, vamos tirando print, vamos comentando quadro a quadro ali, com várias pessoas entendidas de boi bumbá, e é uma experiência fenomenal. Assim, vamos fazer durante os dias 28 e 29 de junho, agora, este mês. Então você fica ligado aí, acompanha as redes sociais do Folclore BR, porque nós estaremos mais uma vez para essa live épica aqui nas nossas redes sociais, aqui falando de boi bumbá, todo mundo aqui na sua comemoração aí desse festival maravilhoso, né? É um dos grandes momentos do Folclore BR aqui do ano, é aqui o Festival Folclórico de Parintins, que a gente já começa aqui esquentando aqui os nossos motores. Tem carnaval, tem Festival Folclórico de Parintins, depois vem agosto, mês do folclore, dia do Saci. A gente vai tentando movimentar aqui sempre essa relação com a cultura popular de diversas formas. Então, Folclore BR reage, Festival Folclórico de Parintins 2025 está chegando aí, então fica aqui esse primeiro convite para você participar aqui com a gente. Grande time reunido e a gente vai lá debater mais um ano, gente. Vocês estão convidadíssimos para estarem aí com a gente, celebrando esse grande momento. É isso, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima, gente. Falou, todo mundo no galera. tchauzinho. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Boa bom. noite. Até a próxima. Valeu. E esse foi o Prato do Dia, Perguntas Folclóricas. Busque o Folclore BR pelas redes sociais, saiba que a gente está em tudo que é lugar, você pode encontrar aí em folclorebr.com/links. Muitíssimo obrigado aos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, saiba que você pode fazer parte desse grupo lá em catarse.me/folclorebr. Uma realização do Folclore BR, uma nova visão, organizado pelo Estúdio Alvaz.